Boa noite a todos. Mês da Consciência Negra, um acontecimento muito importante para o país, para o mundo, para todos aqueles que pensam um mundo mais justo, um mundo mais correto, né? Então, esse mês todo estão acontecendo atividades pelo país, em homenagem principalmente a Zumbi de Palmares, o líder da rebelião, da principal rebelião no Nordeste brasileiro. Então, para nós é uma satisfação muito grande que nós estamos atuando há muitos anos nessa luta, em várias cidades do país, escrevemos textos, livros, né? Eu sou o autor de Zumbi com os Escravos de Revolta, que faz parte de bibliotecas aí pelo mundo afora, né? Mas é importante a gente falar um pouco também, não só desse período de escravidão no Brasil, mas também como acrescentar alguma coisa sobre essa questão da escravidão no mundo, como foi, né? Então, no mundo antigo, como vocês imaginam que era a escravidão no mundo antigo? Primeiro, que ela começa a se estabelecer só depois de um certo avanço civilizatório, né? Porque até então, os inimigos, quando se defrontavam, se matavam. Os derrotados também eram mortos. Então, vocês imaginam que não se tinha possibilidade de escravizar ninguém, né? E os vitoriosos, se levassem os derrotados para suas aldeias, provavelmente teriam que alimentá-los, que dividir o espaço com eles. E a época com muito pouca alimentação, isso não era uma ideia muito favorável. Quando os homens e mulheres conseguem dominar mais o plantio e dominar a lida com animais de pequeno porte, cabras, ovelhas, depois de grande porte, vacas, domesticar o cavalo, enfim, são atividades, são novas ferramentas que possibilitam maior produção de alimentos. Com uma maior produção de alimentos, os derrotados, ao invés de serem mortos, segundo algumas pessoas, que classifica até como um avanço civilizatório, ao invés de mortos, eram escravizados. Mas é claro que a escravidão não tinha conotações tão perversas como nós localizamos em alguns períodos da história. Mas eram homens e mulheres que ficavam à mercê dos outros para trabalhar, né? Não tinham decisão própria, tal, mas ficavam a trabalhar para os seus novos senhores. Mas um dado interessante é que durante séculos a escravidão não fazia diferenciação de raças. Se o indivíduo era branco, amarelo, vermelho, negro, não importava. Eram derrotados. Os derrotados eram escravizados. E para fazer trabalhos não muito agradáveis, né? Tanto homens quanto mulheres. E é importante ter essa visão, porque hoje em dia, quando se fala em escravidão, a gente sempre imagina a escravidão negra, né? Mas não imagina que ainda existe, em várias partes do mundo, a escravidão que não é racista. É uma escravidão por domínio, pelo poder, né? Agora, o dado novo que acontece com as Américas é que começam a escravizar negros em África e adentro no Oceano Atlântico, depois no Pacífico, e trazem milhões de seres humanos à força, como prisioneiros, como escravos para as novas colônias, principalmente no plantio de cana-de-açúcar, que precisava, cana-de-açúcar, tabaco, enfim, atividades que precisavam muitos braços. E então o escravo negro, ele sobe de cotação no mercado, né? São homens fortes, e as mulheres também com muita saúde,
enfim, foi crescendo o valor de mercado do escravo. Mas o escravo, principalmente nessa época, na Idade Média, e depois na colonial, são seres tidos como iguais aos animais, ou seja, não tem nenhum poder sobre suas vidas. O Senhor tem poder sobre a vida e sobre a morte dos escravos, né? E esses escravos transplantados para outras regiões do mundo não tinham também como se rebelar e voltarem para seus lares em África, né? E nós temos na história do mundo rebeliões muito famosas, como a do Haiti, a primeira libertação de um país, o Haiti, a primeira República Negra das Américas, que foi um feito extremamente interessante e que inspirou outras rebeliões no mundo, né? Mas, de qualquer forma, aos negros africanos, nossos irmãos que foram escravizados em África e trazidos para cá, mantidos numa estrutura escravocrata sanguinária, cabe dizer que houve algo pior ainda que as outras escravaturas, que é justamente a somatória do poder de armas com o poder religioso. Então nós temos, diante dessa situação, um poder religioso crescente, né, no mundo, e de uma certa forma nós verificamos que o mundo católico não admite a existência de outras religiões. E principalmente, visto como subalternos, os negros africanos não teriam direito nem à alma. Então é algo novo que se sobrepõe à história da escravidão, essa escravidão da alma. Ou seja, era também forma de quebrar os laços de parentesco entre os escravos, que eles pegavam famílias de diversas localidades e mandavam para lugares diferentes. Então nós vamos localizar essa perversidade da religião. E a religião, ela continua sendo manipulada até então, por anos, e até então ela continua manipulada, né? Mas é uma conquista da alma. Além de escravizar o corpo, os brancos procuravam escravizar a alma também. Então, os costumes, as questões culturais de um povo dominado, é importante que permaneçam vivas. Por isso que no mês da consciência negra, vocês vão ver muitas atividades em Brasil, afro-brasileiras, enfim, coisas para nos remeter à pátria mãe, né? À nação mãe, à civilização mãe do mundo, não só dos brasileiros, mas do mundo, né? Então é muito importante que vocês acompanhem as atividades da Consciência Negra, não só nesse mês de novembro, mas também durante todo o ano, né? Todas as pessoas que lutam por um mundo melhor, mais justo, certamente estarão contra o racismo e contra o machismo, que são as duas últimas grandes doenças da civilização, da humanidade, né? Nós sempre vamos lembrar que nós combatemos essas duas perversidades humanas, são duas bandeiras nossas que nós levaremos até o fim. O fim seria a nossa vitória, claro. Boa sorte para quem estiver precisando. Até a semana que vem.